Falar sobre família e sobre relacionamento pessoal. Como é que vai? Como é que estão as coisas aí? Dentro da sua casa, família. Quando a gente fala sobre estrutura familiar entende-se, né? Uma das definições sobre estrutura familiar vai falar que estrutura familiar nada mais é do que a família, que é um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco e laços afetivos e vivem numa mesma casa. E isso vai sinalizar, vai formar o que chamamos de lar. De lar. Então, nesse entendimento, a gente já dá agora o próximo passo. A estrutura familiar tradicional que a gente conhece, né? Pai, mãe, filhos. Essa é a estrutura tradicional. Mas a gente sabe que nos dias de hoje, isso mudou bastante. Mudou bastante. Né? Juridicamente, quando se fala sobre estrutura familiar, é observado hoje, é fato, que hoje, além da estrutura tradicional, tá? Não é nesse assunto, não vamos se aprofundar nisso. É só para a gente começar a construir esse pensamento para a gente desenvolver essa nossa conversa. A estrutura, hoje as estruturas, né, juridicamente falando, a estrutura familiar agora, ela não é mais aquela estrutura tradicional, ela mudou muito. Hoje tem a estrutura informal, a estrutura monoparental, a estrutura familiar reconstituída, a estrutura familiar unipessoal, dentre outras. Então, aquela estrutura familiar que normalmente a gente cresceu dentro dela, né, a gente mais antigo, né, foi pesado agora o mais antigo, né, nós crescemos dentro dela, pai, mãe, filhos, né, essa estrutura mudou bastante. Eu tenho certeza que você conhece, eu também, né, estruturas familiares que são compostas hoje em dia por irmãos, né, irmãos que criam irmãos, tia que cria sobrinhos, né, avós que criam os netos, por conta, né, não tem mais o pai e a mãe, enfim, e por aí segue, não é mesmo? Então, essa estrutura mudou. Mas no que diz respeito a isso, o que eu quero conversar com você? A importância dessa estrutura. E é aqui que é o nosso foco. E essa estrutura familiar, independentemente da constituição, se é tradicional ou não, agora fica mais fácil para a gente continuar a conversa. Essa estrutura ela é importantíssima na vida de cada um de nós. Por quê? Porque família, independentemente de gostando ou não, família é uma base importante na nossa vida. Porque é da família que nós tiramos do ciclo familiar, do núcleo familiar, independente da estrutura familiar, se é tradicional ou não, é desse núcleo que se tira as primeiras referências para a vida. Quando você nasceu, de alguma forma, você nasceu dentro de uma família. Lídia, eu fui adotado. Mesmo sendo adotado, você esteve junto em uma família. Se foi no orfanato, o orfanato foi a sua família. Se foi pessoas que lhe criaram até uma determinada idade, essa pessoa ou essas pessoas, queira você ou não, eles foram a sua família. E aí, isso é comprovado, é a história, é científico. Essa construção familiar é a nossa base, é a nossa referência, que vai ser a primeira referência que vai começar a nos formatar o nosso caráter. Formatar, através do nosso caráter, formatar os nossos traços serão moldados, os traços que foram desenvolvidos no ventre da nossa mãe, quando estávamos no ventre da nossa mãe, sendo geradas, agora, após nascer, a estrutura familiar que nos acolheu, né, nós vamos começar a assimilar a vida, lembra? A gente assimila o externo para o interno, através dessa estrutura familiar. E aí, como foi a sua estrutura familiar, querida? Como foi a sua estrutura familiar? Lídia, mas não ia trazer solução, gente, você me ia apresentar
algumas estratégias, né, de solução, sim, só que não tem como trazer uma estratégia de solução sem antes começar a observar, a entender, porque isso é racional. Começar a observar, entender a origem, como que você chegou até o dia de hoje. Como que você está o dia de hoje? Porque é a mesma coisa que tentar, vamos supor, uma árvore que está doente. E aí você só pulveriza as folhas, você joga veneno nas folhas. Você só cuida do externo, das folhas. E enquanto isso a árvore vai morrendo por dentro. A árvore vai morrendo aos poucos. E de repente, numa chuva forte, a árvore, aquela árvore frondosa, simplesmente tomba. Numa tempestade de chuva, aquela árvore tão frondosa simplesmente cai inteira. E aí eu te pergunto, você acha que aquela árvore caiu naquele momento da chuva forte? Ou a chuva forte só foi a gota d'água para a árvore cair? Porque a árvore já vinha doente. A árvore já vinha lutando, mas ela já estava doente por dentro. Já estava doente ao longo do tempo. E aí, simplesmente a tempestade que chegou foi o ponto decisivo para a árvore não suportar mais e tombar. Quem sabe você está assim? Como que está aí dentro da sua casa, a família, a sua constituição? Ai, Lígia, graças a Deus, nem estou mais na minha casa. Já faz muito tempo que saí da casa dos meus pais, faz muito tempo que eu nem vejo minha família, nem tenho contato com eles. Ok, mesmo que você tenha saído, tudo bem, sem problema, mesmo que você não tenha mais contato com eles, mas as raízes, as suas origens, ainda estão 100% conectadas a eles. A gente pode estar geograficamente longe, mas se no nosso coração, na nossa mente, a questão familiar não estiver resolvida, curada, tudo que a gente viveu vai acompanhar a gente o resto da vida. E aí, de repente, quando você olha, você se percebe tendo os mesmos comportamentos que você criticou tanto a sua mãe. Você se percebe tendo os mesmos comportamentos que você criticou tanto seu pai, que judiou tanto de você, que foi tão duro com você, de diversas formas. E aí quando você cresce, você vira uma mulher, se torna uma mulher, de repente você se vê tendo as mesmas atitudes. Às vezes até alguém fala, um filho, uma prima, uma tia fala, nossa fulano, você está parecendo sua mãe. Que horror. Nossa fulano, você está parecendo seu pai desse jeito. Seu pai que fazia assim com vocês quando vocês eram pequenos. Então, não é a questão de se afastar geograficamente. Porque não adianta eu fugir daquilo que está dentro de mim. Porque aonde eu for, você compreende? Aonde eu for, aonde eu estiver, aquilo vai estar comigo. E aí, a pergunta é, se você entendeu essa linha de raciocínio até aqui, porque as horas se foram, não dá pra gente destrinchar em muitos detalhes, né, ou caminhar pelo meio científico, mas você pode pesquisar que isso que eu estou te falando tem base científica, a psicologia, toda a linha de desenvolvimento de comportamento humano vai provar isso para você. A ciência que analisa, estuda o cérebro vai mostrar isso para você, ok? Porque as horas se avançam e eu não sou médica, a minha formação é em desenvolvimento humano, ok? Mas isso é totalmente aplicável e comprovado. Então, a importância de eu perceber isso e começar a me conhecer, a me observar. Daí é onde entra o desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque de repente, muitas passam a vida inteira culpando a mãe, culpando o pai. Sim, entenda, os pais não são super-heróis. Eles fizeram aquilo que eles poderiam fazer, aquilo que eles entendiam como correto.
Aquilo que, quem sabe, eles aprenderam a fazer. E o que vai fazer a diferença não é passar a vida remoendo mágoa, porque isso vai azedar o seu coração. Isso vai te trazer peso, vai te trazer doenças psicossomáticas. É comprovado. Isso vai atrasar a sua vida. E aí você acaba transferindo isso para a sua filha. E a sua filha para os filhos dela. E esse legado ruim tem que acabar. É por isso a nossa conversa. E aí, de repente, quando chegar na hora do relacionamento, o que vai acontecer? Como aquela referência de homem, que quem sabe você, minha querida, tem, foi a referência do seu pai, uma pessoa dura, uma pessoa difícil, uma pessoa que judiava da mãe, aquela coisa toda. Aí quando chega a hora de você ter alguém na sua vida, inconscientemente, não a sua memória recente, não o seu consciente, mas o seu inconsciente. Isso é a neurociência que explica isso. Não sou eu, é a neurociência que prova. Inconscientemente vai ser ativado em você as lembranças exatamente daqueles comportamentos por conta daquela lacuna da presença de pai, a presença real que você não teve. E aí você vai acabar buscando em outros homens aquilo que você não teve do seu pai. Ou você, que é homem, quem sabe vai assistir essa live, aquilo que você não teve na sua mãe. E aí você vai buscar isso no outro, na outra. E aí já entra no relacionamento, eu já vou começar aqui, estou falando de relacionamento familiar e já estou direcionando para relacionamento pessoal, porque está completamente interligado. E aí você já entra na busca de um parceiro, de uma parceira, você já entra nessa busca com o coração doente, com a mente doente. E aí já entra no relacionamento queimando etapas.